Olá! Certamente você sabe que a interpretação, a compreensão de textos são muito importantes, tão importantes quanto a produção dos textos. Nós já vimos vários recursos que podem nos ajudar a redigir bem. E agora vamos abordar noções gerais que possibilitam uma boa interpretação, uma boa compreensão daquilo que está escrito. Bem, para começo de conversa, quando a gente pensa num texto, a gente pensa num texto escrito. É a primeira coisa que vem à nossa cabeça. E a gente muitas vezes acha que o texto é sempre assim, escrito. O texto escrito tem que ter, claro, palavras que não sejam amontoadas, que sejam organizadas e tal, e tal, e tal, né? É preciso que haja palavras, que haja assunto, que haja um encadeamento, que haja tudo isso. Mas não é sempre assim. Quando você vai andando de automóvel, dirigindo automóvel, né, e você para porque existe lá o semáforo e ele mandou você parar, né? Como é que ele mandou você parar? Com uma luzinha vermelha, né? Isso é um texto, é uma comunicação não verbal, não há palavras, né? Existem signos. O vermelho é um signo. Se o vermelho quer dizer pare, o verde não quer dizer passe. O verde quer dizer, se possível, passe. Porque pode ser que não seja possível passar, né? Pode ser que o cruzamento esteja interrompido, né? Já com o vermelho não há colher de chá. Está escrito, veja só como eu me traí aqui, né? Aparece a cor, né? Não está escrito nada. Aparece a cor ali, o vermelho, e aquilo significa pare. É uma linguagem não verbal. Aquele triângulo que aparece em alguns cruzamentos, o triângulo no poste de cabeça para baixo, né? Aquilo é um signo não verbal. Aquilo significa dê a preferência não é sua. Outro exemplo, né, de texto não verbal, a rotatória no trânsito, né, coisa que o brasileiro não sabe o que significa de jeito nenhum. O brasileiro não aprende o significado da rotatória. A rotatória significa algo muito simples, muito simples. Um dia a gente chega lá. Tem preferência quem nela está. Simples, né? Muito simples, mas a gente não consegue entender. É uma dificuldade que a gente tem, entender determinadas linguagens, no caso, as linguagens não verbais. É preciso que a gente se habitue a isto e que a gente perceba que existem vários textos, várias linguagens. O texto com palavras, ótimo, o texto verbal, a linguagem verbal. Mas lembre-se do texto visual, o texto com imagens, o texto com símbolos, né? Muitas vezes o quadro, a gente olha para o quadro, né? E há uma série de textos ali, não está nada escrito, né? Não são textos com palavras, mas há muita coisa, entre aspas, escrita ali no quadro, que a gente precisa entender, que a gente precisa interpretar. Então, lembre-se disso, interpretar um texto. E antes que eu me esqueça, muitos vestibulares hoje em dia têm feito provas de redação a partir de temas dados com imagens. Com imagens. E as pessoas olham para aquilo e tal, não captam o que está ali, fica difícil compreender, e aí, claro, fica difícil abordar, né, a proposta, abordar o tema, em suma, escrever sobre aquilo que efetivamente se pede ali.